Oi, meus amores, bom dia. Voltamos para a nossa segunda aula de história dessa semana. Vamos continuar o conteúdo de história a respeito de ditadura. O último presidente que nós vimos na nossa aula ao vivo foi a respeito do governo de Costa e Silva. Nós vimos que no governo dele as manifestações cresceram muito. Ocorreu no Rio de Janeiro a passeata dos 100 mil, e para evitar que essas manifestações tomassem uma proporção ainda maior, foi decretado no final de 68 o AI-5, né, que é aquele ato institucional da censura, da repressão e, é claro, da proibição de manifestações. Logo depois do decreto do AI-5, que foi no finalzinho do governo de Costa e Silva, ele vai sofrer um derrame cerebral, vai morrer. Eles já tinham escolhido o próximo presidente, que era Emílio Garrastazu Médici, então logo o Emílio já vai assumir. Então o AI-5 mesmo, ele foi decretado no governo de Costa e Silva, mas ele vai ser colocado em prática, a sua atuação realmente vai acontecer no governo de Emílio Garrastazu Médici. Por isso que a gente fala que o governo de Emílio, de todos, é o pior, é o mais repressor, porque foi no governo dele em que o AI-5 ganhou essa proporção tão intensa, tá? O governo de Emílio Garrastazu Médici também é muito lembrado pelo milagre econômico. Foi um período da ditadura em que a economia brasileira mais cresceu. Houve muita injeção, de capital estrangeiro. Lembra do bolo de Delfim Neto que eu expliquei para você? Então foi um período em que esse bolo mais cresceu. Mas muitos estudiosos, né, professores de história, sempre afirmam que o governo de Emílio Garrastazu Médici foi muito mais lembrado pelo AI-5, pelo famoso anos de chumbo, né? Foram os anos difíceis por conta da censura, muito mais lembrado pelo ponto negativo do que pelo milagre econômico, porque vocês sabem que a população brasileira num todo não desfrutou desse progresso. Vamos falar um pouco do governo de Emílio, então eu já dei mais ou menos uma apanhada, mas vamos começar a leitura e você vai grifando aqui junto comigo. Em 69, Costa e Silva faleceu, vítima de um derrame cerebral. O próximo militar a assumir o governo foi o general Emílio Garrastazu Médici, e ele permaneceu no poder até 74. Seu governo foi o período de maior repressão da ditadura. Dá bastante destaque a essa frase, porque os 3 primeiros presidentes, eu pedi você para colocar que eles são linha dura, né? O Castelo Branco, o Costa e Silva e o Médici. Mas, sem sombra de dúvidas, esse é o pior dos 3. Manifestações ou greves contra medidas do governo foram completamente proibidas, as censuras e os meios de comunicação foram instituídos, obrigados a vincular a propaganda oficial. Diante desse cenário, ganharam força as guerrilhas, movimentos armados que promoviam focos de conflito pelo país com a intenção de enfraquecer o governo. Essas guerrilhas aconteceram em vários estados brasileiros, eles realmente tinham essa coragem de confrontar o governo. A guerrilha mais famosa que existiu nessa época foi a guerrilha do Araguaia, inclusive tem uma foto aqui de alguns guerrilheiros. Vamos para baixo. Os serviços de informação do governo, no entanto, descobriam os planos dos guerrilheiros e iniciaram em 72 uma operação para combatê-los. Gente, muitos guerrilheiros simplesmente desapareceram. Até hoje não sabe que fim deu. É claro que foram mortos, né, nos porões da ditadura, onde muitos crimes eram cometidos e a população, a grande parte dela, não tinha nem conhecimento do que estava acontecendo. Página 35. Os movimentos de contestação do regime, cada vez mais organizados, exigiam mais do governo em termos de inteligência e de espionagem. Nesse sentido, foi criado em 69 a Operação Bandeirantes, comandada por Sérgio Paranhos Fleury, chefe da Polícia Civil de São Paulo. Bom, a espionagem passou a ser um ponto fundamental durante a ditadura. Para quê? Para perseguir possíveis infiltradores do regime socialista, possíveis espiões, possíveis pessoas contrárias ao governo. Qualquer imagem que você passasse
que você era contrário ao governo da ditadura militar, eles nem te questionavam, prendiam você e na cadeia te torturavam, até você confessar às vezes uma coisa que você nem tinha esse tipo de envolvimento. Então, muita gente inocente, com certeza, foi presa injustamente, foi torturada e até morta, tá? Então, esse serviço de espionagem, qualquer pessoa que o governo desconfiasse que era contrário ao que eles estavam fazendo, eram presas, tá? Bom, nós temos aqui uma pesquisa, eu não... Ai, gente, eu acho que eu vou ter que cobrar essa pesquisa, porque ela fala dessa colaboração cultural, da parte de produção de músicas que foi feita, tantas charges. Eu vou deixar para marcar isso aqui mais para frente. Eu acho que eu vou marcar uma aula aí especial só para isso aqui. De repente eu até avalio vocês nesse contexto. Vamos deixar isso aqui para depois. Bom, vamos falar do milagre econômico. Como eu falei para vocês, o período do governo de Emílio é lembrado também, além do problema do AI-5, pelo milagre econômico. Um período em que a economia brasileira cresceu muito, mas não se iludam, cresceu às custas de injeção de capital estrangeiro e a nossa dívida externa crescia no mesmo patamar, tá bom? A repressão praticada pelo governo militar era pouco conhecida entre muitas pessoas. Como eu já disse, tudo acontecia nos porões da ditadura. Então, grande parte da população não tinha conhecimento do que os militares estavam fazendo. Só depois que isso vai ser escancarado e as pessoas realmente vão saber o que está sendo feito. Uma vez que a censura imposta à imprensa proibia a divulgação desses fatos. Por outro lado, a propaganda oficial era amplamente divulgada e, segundo ela, o Brasil ia muito bem. Essas imagens de prosperidade se baseavam no grande crescimento econômico que ocorreu aí entre os anos de 69 até 73, cujos índices econômicos acima da média renderam o nome de milagre econômico brasileiro. O governo fazia muitos slogans, muitas propagandas para divulgar aí esse crescimento econômico. Um deles está aí, ó, ninguém mais segura este país. Isso aqui é feito pelo governo, tá, gente? Idealizado pelo ministro da Fazenda de Médici, o economista Delfim Neto. Ao Delfim Neto aí, ó. Tal desenvolvimento econômico se baseava na entrada de capital estrangeiro, estes aplicados a vários ramos da indústria. Encontravam matéria-prima, mão de obra barata. Isso permitia produzir mercadorias industrializadas a baixo custo. Uma parte delas era consumida no país por pessoas da classe média e alta e cujos salários estavam em crescimento e que eram beneficiadas pelas facilidades de empréstimos concedidos pelo governo. Quero que você coloque uma observação aí. Vai pausando o vídeo se for preciso. Coloca aí. Delfim Neto comparou a economia brasileira a um bolo que estava em crescimento. Logo depois, esse bolo seria repartido entre toda a população brasileira. Aí você coloca essa observação. Isso não aconteceu. Coloca essa explicaçãozinha do bolo aí, porque até charges, questões sobre a história de Delfim Neto e o bolo caem muito em bolsões e em provas de vestibular. Página 36. O ano de 73 marcou o auge dessa política, quando o Produto Interno Bruto, índice que representava os bens produzidos em uma região, atingiu valores exorbitantes. Vamos pular para baixo. Ao final do governo de Médici, o consumo interno já havia atingido seu limite na classe média e não tinha como se expandir, uma vez que a classe mais baixa não tinha condições de consumir. Assim, o milagre começava a dar sinais de esgotamento. Você vê que no próprio governo de Médici, ele viu o boom, né, o crescimento da economia e ao mesmo tempo viu a economia se esfriar. Então a gente costuma dizer que é um crescimento econômico aparente, de mentira, forjado, porque por trás daquilo é muita dívida externa e a população pobre não desfrutou desse crescimento econômico. Ao mesmo tempo, a redução da oferta de petróleo, ocasionada pelos confrontos árabes-israelenses, elevou o preço desse produto. Então aí eles tiveram esse outro problema de enfrentar uma crise petrolífera em plena ditadura militar.
Agora tem um exercício para vocês fazerem da aba Interpretando Documentos e a gente volta na nossa próxima videoaula falando sobre essa produção cultural durante a ditadura, relacionado a músicas, a charges, composições que ganharam o Brasil inteiro. E vamos marcar aquele trabalhinho, que eu acho que vai ser importante para vocês enriquecerem mais esse conhecimento. Mas a gente volta a se falar sobre isso depois. Beijos, até mais!